Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Canrobert Bueno e Isabel Nascimento, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Alô, você ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, você internauta, todos que nos acompanham pelas múltiplas mídias, o nosso bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui, Isabel Nascimento e eu, Canrobert Bueno, iniciando mais um estudo da Gênese, a reflexão à luz da doutrina espírita, hoje na busca de completarmos o item 4, mas lembrando que a professora deixou lição de casa. Então, para você que está nos alcançando, vamos relembrar, pedindo à professora, doutora Isabel Nascimento, que deixou o dever de casa para que todos fossem fazer ao longo da semana. Nos relembre, por favor, com a pergunta e, se possível, vai respondendo, porque eu acho que eu estava resfriado, tinha passado mal alguma coisa e não fiz o dever de casa, professora. Alô, Isabel, contigo. Bom, antes de tudo, Canrobert, deixa eu cumprimentar a todos que estão com a gente nesse estudo. Seja lá um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, não sei que meio e que horário que vocês estarão nos ouvindo ou que terão possibilidade de voltar aí para o estudo. Queria cumprimentar a todos, tirando, né, a ironia dele. Eu já falei na semana. Não, é bullying. Não é bullying? Isso, da mesma forma que eu já tinha falado acho que na semana anterior, né? A gente não tem pretensão nenhuma de estar aqui ensinando nada a ninguém, ainda mais num tema tão interessante e intrigante como esse, né? A gente está aqui numa forma de estudo dirigido. E como bom estudo dirigido, é um estudo dirigido. Os nossos ouvintes também estão em casa fazendo as reflexões deles, Canrobert. Eu tenho certeza que todos eles, ou a grande parte deles, dentro das suas possibilidades, se perguntaram sim. Fizeram o dever de casa, ao contrário de você, Canrobert. Mas a pergunta que eu tinha deixado para todos é uma pergunta simples, né? Simples. Você já teve alguma experiência que o fez sentir a presença de Deus, mesmo sem vê-lo? Você não fez a pergunta. Pois é, eu acho que eu não estudei esse capítulo, mas eu posso tentar responder. Eu posso tentar responder, de formas também, inclusive concretas e outras mais abstratas. Então, entendeu? Segue você que eu vou ficar aqui na tua escuta, vai. Bom, de forma bem concreta, vou partilhar aqui com vocês uma experiência que aconteceu comigo. Trabalho eu no hospital público, né? No Hospital da Lagoa, e no final de tarde lá tinha um cantinho que não tem mais, diante de umas árvores, e eu tinha sempre por hábito ir lá para aquele jardim e fazer alguma oração, uma prece. Eu gosto muito de encontrar Deus e ver Deus através da natureza. Inclusive agradecer o próprio trabalho, né? Que é algo que devemos fazer sempre. Né? E aí eu estava ali nas minhas reflexões, mas como todos nós, às vezes a gente tem um pouquinho de uma crisezinha de fé, né? Aliás, eu digo que daquele jardim eu já fiz grandes reflexões, Canrobert. Dá para você olhar o Cristo Redentor lá de cima. Ali, sim. E foi olhando uma vez o Cristo Redentor que uma nuvem passou pela frente dele. E ele desapareceu, obviamente. Aos teus olhos. Aos meus olhos. E aí eu tive aquele insight, né, como as pessoas dizem. Cara, não é o fato de eu não estar vendo a estátua do Cristo Redentor que ela deixou de existir, né? Era um exemplo simples que eu estava trazendo, mas tem a ver com o nosso estudo. Programas também. Bom, mas eu sei que nesse dia eu estava lá, né, olhando e pedindo a Deus, assim, algum sinal mais concreto, porque a gente tem isso, né? A gente às vezes fica com essa vontade de ter algo mais concreto para perceber Deus. E eis que do nada cai um fruto de uma amendoeira na minha testa e abre um galo. Na hora aquilo cresce.
E, obviamente, acho que vocês já perceberam, né? Tanto o Cão Roberto como eu, a gente gosta muito de brincar, de fazer piada. Eu faço piada comigo mesmo. Porque eu olhei para o alto e falei, pô, Deus, tudo bem que eu queria uma coisa concreta para te perceber, mas esse galo aqui na cabeça... Mas uma amêndoa agora... Esse foi só para a gente trazer mais leveza aqui para o programa, apesar do fato ser real. Mas eu acho que eu sempre tive a presença. No programa da semana passada, a gente citou muito por alto o dia que meu marido desencarnou, tem menos de 6 meses, e eu senti a presença de Deus na minha vida naquele momento. E eu não senti, não só pelo fato daquele espírito já estar se desprendendo no corpo. Eu senti Deus através das pessoas que foram ali naquele momento me dar a mão. Inclusive o Cão Roberto, que está aqui no programa, a esposa dele também, e alguns familiares mais próprios. Naquele momento de dor, de tristeza, de despedida, porque não é porque a gente é espírita que a gente não sente uma dor, eu até gosto de pensar. Enquanto eu estou triste aqui, lá do outro lado devia estar o pai dele, a avó dele comemorando, esperando por ele, mas a gente tem a nossa dor. E como é que Deus se faz presente ou se fez presente naquele momento, já que eu tenho que dar o meu exemplo concreto? Na presença amiga dos amigos, sabe? Naquela palavra de consolo, no estar presente. E eu consegui, no dia seguinte ao falecimento dele, na hora do sepultamento, eu olhava para aquelas pessoas com muita gratidão. Eu entendia que aquelas pessoas que estavam ali eram a presença de Deus na minha vida. Me suportando, no sentido não de me aguentando, mas me dar o suporte, né? Para reconhecer a presença dele. Então esse foi um exemplo que eu trouxe meu. Eu tenho certeza que todos que estão nos ouvindo, se pararem para olhar, também já tiveram essa presença. É que a nossa tendência é sempre pensar assim, graças a Deus eu consegui isso. Aliás, eu sei que é só uma chargezinha, mas eu não sei se vocês já viram uns carros que colocam um adesivo falando assim, foi Deus que me deu. Não vou dizer que de alguma forma Deus lhe capacitou, lhe deu emprego e tal, mas assim, é algo que eu às vezes começo a rir sozinha, que eu penso, poxa, a gente não pode colocar só a presença de Deus nas questões dos bens materiais. Deus está muito além disso, né? Mas é isso. Olha, o nosso estudo de hoje é bastante complexo, Cão Roberto. O que a gente vai fazer agora? Você quer ler? Você vai falar sobre os atributos de Deus. É a tua provocação aqui que bate no script. E começando lá o item 4, eu gostaria de dizer que esse programa nos traz uma grande escola para todos nós. Está sendo um desafio muito grande, onde nós estamos chegando aqui aos estúdios da Rádio Rio de Janeiro para fazermos a gravação com o apoio de toda essa equipe maravilhosa, dos produtores que estão aqui nos assistindo, cuidando de toda essa gravação e depois fazendo essa edição, mas que sobremaneira é o espaço que nós estamos tendo de convívio, de opção de abrirmos as nossas almas, estarmos mais afetos a esse estudo, não de uma forma em que estejamos buscando essa chamada cultura espírita, mas é o aprendizado, é sairmos dessa questão de conhecer muito para sentirmos mais. Eu acho que o programa ele chega a beirar um personalismo, mas na verdade são as nossas experiências sendo misturadas a essas reflexões que são trazidas pela nossa tela mental, pelo íntimo, pelas nossas experiências, onde temos essa oportunidade de compartilhar. E a doutrina é isso, né, Roberto? A doutrina ela veio para ser algo concreto na nossa vida, né? As obras de Allan Kardec estão presentes nesse sentido de fazer com que a gente tenha subsídios para caminhar. É o nosso atributo, são as nossas. É um presente de Deus para a gente poder também caminhar e ir vivendo.
né? Então, deixa eu ler aqui então o nosso capítulo 2, item 4 da Gênese. Deus: em toda parte reconhecemos a presença do homem pelas suas obras. Se chegássemos a uma terra desconhecida, mesmo que fosse um deserto, e descobríssemos o menor vestígio do trabalho humano, concluiríamos que homens habitam ou habitaram essa região. A existência dos homens antediluvianos não se provaria somente pelos fósseis humanos, mas também, e com igual certeza, pela existência nos terrenos daquela época de objetos produzidos pelos homens. Um fragmento de vaso, uma pedra talhada, uma arma, um tijolo bastarão para comprovar a sua presença. Pela rudeza ou perfeição do trabalho, reconheceremos o grau de inteligência ou de adiantamento daqueles que o executaram. Se, então, estando em uma região habitada exclusivamente por selvagens, descobríssemos uma estátua digna de Fídias, e aqui abrimos um parênteses para lembrar essa referência, Fídias foi um importante escultor grego, viveu em Atenas e é atribuído a ele as obras das estátuas de Zeus e Minerva que foram feitas em bronze. Aí, prosseguindo, descobriríamos uma estátua digna de Fídias. Não hesitaremos em dizer que os selvagens eram incapazes de tê-la feito. Ela deve ser obra de uma inteligência superior à inteligência dos selvagens. Maravilhoso. Eu acho que é mais ou menos aquela colocação que você colocou da formiguinha olhando para nós, assim, tinha sido feita já no programa na semana anterior. Passada a gente falou sobre isso, né? A gente fica olhando assim que existem coisas. A gente pode navegar numa... Aliás, deixa eu te trazer um fato interessante. A gente estava falando do oceano, não foi? Não falamos? Eu não falei sobre o oceano semana passada? Falou. A questão da gente poder reconhecer que a gente pode estar ali frente ao oceano, já ter toda uma ciência, mas que a gente não cria o oceano, né? A importância do oceano na Terra, para nós aqui, é que a vida começa na Terra sem oxigênio. Você que é médica sabe, tem um termo para isso, anaeróbico, né? Anaeróbico, que são as bactérias anaeróbicas. Começa sem oxigênio. A nossa atmosfera, que tem 4 bilhões de anos, vamos voltar à ciência? Então, Roberto, é a cultura. 1,5 bilhão de anos para formar esses 21% de oxigênio tão necessário à nossa vida. O restante são outros gases que não estão no composto da nossa vida. Nós estamos convivendo, mas não. Agora, mais interessante, nós falamos da observação que a NASA faz através dos telescópios espaciais, não é isso? O nosso oceano, vasto que é, e que é responsável pela formação do princípio da vida através das plantas que estavam no oceano, uma vez que os gases emitiram, enfim, acontecendo, nós temos uma coisa extraordinária. A gente não conhece tão bem as fossas abissais, que a gente chama aqui das Marianas. Acho que é o espaço, até o Challenger, que é chamado esse espaço de profundidade, tanto quanto nós conhecemos o espaço. Sabe qual é a profundidade? 11 quilômetros. Ou seja, 11% de profundidade do oceano é o máximo que nós temos escavado aqui na forma geológica. Nós temos de atmosfera 100 quilômetros. Olha que paralelo. Nós já estamos percutindo no espaço em distâncias extraordinárias, mas ainda não conseguimos entender as profundezas do nosso oceano, responsável pelo início da vida com o oxigênio, com a formação da vida como nós temos, de onde veio a vida para a Terra, e que é como acontece conosco, Isabel, que eu quiser fazer esse paralelo. A gente está conhecendo muito das coisas para lá de fora, de cada um de nós. E a gente deixa de buscar o Deus íntimo que está no íntimo de cada um de nós. Perscrutar essa sombra, esse escuro que está aqui dentro de cada um de nós é importante, achar Deus. Daí esses atributos. Como é que você pode falar sobre isso? É bem interessante essa parte, né? Eu gosto muito dessa questão dos atributos de Deus, né? Assim, a gente sabe, né, que a gente obviamente não consegue compreender as características de Deus, a essência, mas a gente tem alguns atributos que a gente sabe que fazem parte dessa essência de Deus. Por exemplo, se Deus fosse injusto ou imperfeito, ele ainda ia ser Deus?
Não, porque a gente sabe que Deus é justo. Eu vou primeiro citar aqui os atributos que vêm aqui à minha cabeça, e depois a gente fala só um pouquinho sobre cada um deles. Por exemplo, Deus é eterno. Se ele não fosse eterno, se ele tivesse sido criado, teria sido criado por outro ser. Deixa e aí outro ser coisa. É que ia ser Deus, não é? Então só colocando, eterno é que não tem começo nem fim, porque imortal é aquele que tem uma origem, mas não se extingue. Então, ele é a causa primária. Causa primária de todas as coisas. Primeira pergunta, Livro dos Espíritos. Depois... Se ele tivesse sido criado por alguém, esse alguém é que seria o Deus. Ele é causa primária. Outra coisa, Deus é imutável. Ele não vai melhorar nem piorar. Se ele é imutável... Como as leis divinas. Como as leis divinas, que são eternas e imutáveis. Então tá. Deus é imaterial, né? Ele não é feito de matéria. Como nós a conhecemos. Sim, aquele antropomorfismo que a gente pensava um Deus como ser humano, barbudo, sentado numa cadeira, com papiro julgando a gente e tal. Então ele não é feito de matéria, pois tudo que matéria tem limite e tal. Por exemplo, a árvore cresce, nasce, morre. Tudo que é material tem começo e fim. Só Deus que não tem começo e fim, né? Ele não se desgasta, Deus não se envelhece, Deus não desaparece, tá? Deus é onipotente, tem todo o poder sobre a criação, pois foi ele que fez tudo existir, entendeu? Essa é a grande dúvida da ciência quando vai tentar provar a origem de dizer que não existe Deus. Como é que você dá origem para as coisas? Aí fica aquele... não sai daí. Aí não sai daí. Se houvesse algo mais poderoso que Deus, esse algo já seria o próprio Deus. Né? Exatamente. Então, ele demonstra o que é com isso? Um poder supremo, fato. E para finalizar, Deus é soberanamente justo e bom. Para Deus não há privilégios. Cada um colhe o que planta. Eu sei que a gente está chegando no final do programa, mas eu tenho que dar um exemplo que eu acho que eu estou até me apropriando do Rossandro Klinger, que ele fala o seguinte: eu vou rezar muito para passar nesse concurso. Mas se você não estudar, nada, cara. Não é o fato de você rezar, porque Deus não vai adiantar nada. Ele não tem privilégios, cada um vai colher o que planta. Eu só rezei, Canrobé estudou, quem tem que passar naquela vaga do concurso é ele, entendeu? Então Deus não favorece ninguém, mas dá a cada um segundo as suas obras. Eu acho que assim, essas são características gerais aí que a gente teria para falar sobre isso. Tá, então eu vou te lembrar que você tem menos de um minuto para fazer e deixar aquele dever de casa que você tem deixado. Menos de um minuto, Canrobé? Pergunta, o que você vai deixar para o nosso público, para o nosso ouvinte, nosso internauta que está aí? Vai ter alguma questão que você vai colocar? Vai ter dever de casa. Então tá. Eu só queria, antes desse dever de casa, 30 falar uma segundos, coisa. 30 segundos. Deus não nos castiga, Ele nos educa. Então, quando uma coisa ruim acontece na nossa vida, não é castigo, tá? É uma Mas a gente vai ter muito programa para tratar disso. Manda a pergunta, professora. Eu vou mandar, Canrobé. Eu quero todo mundo, então, inclusive você, Canrobé, pensando em casa. Você já sentiu em sua vida a justiça e a bondade de Deus? Mesmo nos momentos difíceis? Porque, né? Perdi um concurso, perdi alguma coisa, um ente querido. Enfim, eu queria que cada um na sua casa, e você, Canroberto, pensasse nessa semana. Já sentiu em sua vida a justiça e a bondade de Deus, mesmo em momentos difíceis? É isso, pessoal. A gente está chegando aqui ao fim do nosso programa. Hoje a gente estudou a Gênesis, capítulo 2, o item 4. Olha, eu acho que vai ficar coisa ainda desse item, como você deixou a pergunta, ainda vai ficar alguma coisa para o próximo programa. Às vezes a gente não consegue, explicando ao ouvinte, pelas nossas limitações, pelo menos falando aqui na primeira pessoa, concluirmos todas as reflexões que gostaríamos do item. Mas tem uma coisa, a Rádio Rio de Janeiro nos franqueia esse programa semanalmente para que tenhamos a compreensão de fazermos a reflexão. Não é um estudo que fica limitado e delimitado pelo tempo em determinados pontos. Então, temos aí muito espaço para continuar. Para você, ouvinte,
para você, internauta, todos vocês que nos acessaram e nos prestigiaram com sua atenção, aqui na Rádio Rio de Janeiro, a rádio que toda a família pode ouvir, o nosso muito obrigado e o nosso até a próxima semana. Tchau. Tchau, tchau. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o céu e inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados e amadas ouvintes internautas, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Nós estamos dando continuidade ao estudo desta obra, O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo. Estamos dando início agora ao estudo do capítulo 3º da primeira parte, no qual o nosso querido codificador Allan Kardec nos fala ou nos apresenta a abordagem teológica sobre o céu, naturalmente, que é a luz da doutrina espírita. O céu, inicia Kardec, geralmente é uma palavra, essa palavra designa o espaço indefinido que circunda a Terra, e mais particularmente, continua Kardec, a parte que está acima do nosso horizonte. Vem do latim coelum, também com uma outra pronúncia celum, formada do grego koilos, côncavo, porque o céu parece uma imensa concatividade. Os antigos acreditavam na existência de vários céus, em superposição uns aos outros, constituídos de matéria sólida e transparente, e funcionavam em esferas concêntricas à Terra, fazendo girar astros em torno da Terra e, naturalmente, em torno de si mesma. Essa crença era comum nos povos antigos e eles acreditavam na existência de 7 céus. O 7º céu era o lugar da perfeita felicidade. Nós até conhecemos até hoje a expressão estar no 7º céu, ou seja, numa condição de felicidade total. Já os muçulmanos acreditavam em número maior. Eles acreditavam em 9 céus. Ptolomeu, no 2º século depois de Cristo, supunha a existência de 11 céus. O último céu, que ele chamava Empíreo, por sua luz brilhante, porque a palavra empíreo vem do grego por ou pir, que significa fogo. Portanto, daí a concepção ptolomaica de uma luz brilhante. Na teologia cristã, a existência é de 3 céus. Uma região de ar e nuvens, um espaço naturalmente em que giram os astros e a morada do Todo-Poderoso. Nós sabemos, Paulo teria sido levado ao 3º céu pelas Escrituras. Nós sabemos isso. A grande questão é, se existe o céu, quem habita o céu? E, na contraposição, quem habita, então, o inferno? A questão está, então, aqui emblematizada sobre o bem e o mal. Na verdade, o mal é uma questão muito frequentada no campo da filosofia.
E nós costumamos dizer, inclusive com Santo Agostinho, que diz que o mal não existe. O mal, essa é uma questão filosófica, o mal é privatio boni, na expressão de Santo Agostinho, ou seja, o mal é privação do bem. Em filosofia, nós dizemos que o mal não tem realidade ontológica, quer dizer, ele não existe de si mesmo. Ele é, para nós, do ponto de vista moral, o afastamento do bem. Consequentemente, todo o mal torna-se bem, por mecanismos que nós conhecemos à luz da filosofia e da filosofia espírita, que por mecanismos autorreguladores da lei de Deus, que é perfeita, o mal torna-se bem, até porque ele é a privação do bem. Quando o bem chega no lugar onde está o mal, ele desaparece. Lembrando que Jesus nos disse: vós sois deuses. E como nós nos reconhecemos aqui como seres imperfeitos, que temos muitas dificuldades morais, para dizermos mesmo diretamente, nós temos muitos defeitos, muitas sombras, se quisermos usar a linguagem psicanalítica. Então, desse ponto de vista, vós sois deuses, disse Jesus, porque Jesus nos vê na nossa posição futura. Nós somos um projeto de Deus. E do ponto de vista da filosofia de Aristóteles, nós estamos aqui numa condição de realidade, mas que nós ainda vamos nos atualizar. Nós estamos em latência e vamos nos atualizar. Atualizar, no sentido filosófico aristotélico, significa que nós vamos nos tornar atos, ou seja, nós vamos nos realizar, vamos acontecer. Então, já que somos deuses, que quem habita o céu são alguns seres chamados anjos, que na verdade nós sabemos são espíritos. Fundamentalmente, todas as religiões têm tido anjos, sob vários nomes, mas todas as religiões registram a existência desses seres do bem, seres perfeitos, e assim subsequentemente, ou seja, seres superiores à humanidade, que são intermediários entre Deus e os homens. Nós temos, estudando o Livro dos Espíritos, lá na pergunta que tomou o número 128 de nosso querido codificador Allan Kardec, que teve a resposta dos espíritos orientadores da humanidade, ou seja, que são os espíritos puros, os anjos, são os espíritos puros, e os que se acham no mais alto degrau da escala e reúnem todas as perfeições. Kardec indagou na pergunta 128 em O Livro dos Espíritos. Os seres a que chamamos anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial de natureza diferente da dos outros espíritos? E os espíritos superiores responderam: não. São os espíritos puros, os que se acham no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. Kardec, então, acrescenta aqui uma das suas preciosas notas. Diz-nos o codificador: a palavra anjo desperta geralmente a ideia de perfeição moral. Entretanto, ela se aplica muitas vezes à designação de todos os seres, bons e maus, que estão fora da humanidade. Diz-se o anjo bom e o anjo mau, o anjo de luz e o anjo das trevas. Neste caso, o termo é sinônimo de
espírito ou de gênio. Tomamo-lo aqui na sua melhor acepção, ou seja, aqui o nosso codificador dá preferência à acepção positiva, qual seja o anjo bom, o espírito bom. Então, é sob essa perspectiva que nós vemos que essa palavra tem essa conotação de anjo bom ou anjo mau. Neste caso, sinônimo de espírito ou de gênio. Em hebraico, o verdadeiro sentido da palavra anjo é melar, que significa mensageiro. Isso nós temos esta informação de nosso querido Hermínio Miranda, em sua obra Deus e o Cristianismo e Espiritismo, lá na página 52. Então, vemos por extensão que mensageiro de Deus, o anjo é um mensageiro de Deus. Na época, havia naturalmente a postura do politeísmo. E então, para essa concepção, eram chamados deuses. André Luiz, nosso querido mentor espiritual, pela psicografia do nosso inesquecível Chico Xavier, na obra Entre a Terra e o Céu, nos informa, André Luiz, que há mensageiros de todas as condições e procedências. Por isso, a antiguidade estava sempre aí admitindo a existência de anjos bons e anjos maus. É observação e ensinamento de nosso querido mentor André Luiz. Nós todos costumamos usar e comentar a palavra daimon, que é grego, que significa gênio, significa também inteligência. Esta palavra daimon se aplicava aos seres incorpóreos, bons ou maus. Nós lembramos que frequentissimamente, quando estudamos Sócrates, essa figura excepcional, exponencial na história da humanidade, nós sempre registramos, estudamos, que Sócrates falava com o seu daimon, com o seu espírito familiar, espírito orientador, com o seu gênio, que estava lá acompanhando certamente a Sócrates. E neste, por falar em acompanhar, nós estamos aqui, eu, Nádia do Couto Vale, e você, amigo, amiga, ouvinte, internauta, acompanhando este estudo juntos aqui pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, no programa Luz na Penumbra, estudando o capítulo 3º desta obra, O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, no qual Kardec nos traz os pontos, à luz da doutrina espírita, os pontos comuns ao estudo na área ou no campo da teologia. Avançando em nossos raciocínios, nós vemos então, já que estávamos falando de anjos, nós falamos sobre anjos bons, anjos maus, melar, que é o mensageiro, que pode ser tanto bom quanto mal. Então nós falamos sobre os anjos chamados, os anjos caídos, os anjos chamados maus. Nós estudamos isso particularmente em A Gênese, no capítulo 11, no item 43. Na verdade, esses anjos chamados caídos têm inteligência e têm saber, mas escolheram o mal e perseveraram no mal, revoltados contra Deus e suas leis. Portanto, os anjos caídos são a causa de perturbação à tranquilidade e felicidade dos bons. Por isso, efetivamente, através desses mecanismos cósmicos,
nós temos que eles foram excluídos da humanidade. Mas então, pela lei de Deus, existe exclusão de seres criados também por Deus? E sabemos que, como o mal é privatio boni, não existe, não tem realidade ontológica, não se banca a si mesmo, então o mal se transforma no bem. Esses espíritos revoltados, os chamados anjos caídos, um dia serão anjos bons. Mas por enquanto eles são causa da perturbação à tranquilidade e à felicidade dos bons, eles são excluídos da humanidade através de mecanismos cósmicos, mecanismos autorreguladores da lei de Deus, e isto não é uma maldade de Deus, o que seria uma incoerência de base. Na verdade, é que eles se tornam incompatíveis do ponto de vista da vibração que demonstram, que exudam, que liberam. Então eles se excluem, porque estão vibrando em uma faixa que é incompatível com o convívio com os espíritos bons. Então, eles ficam aí excluídos dessa área, digamos, desse lugar, desse locus, a que então eles pertenceram. E foram então tangidos, levados para mundos menos adiantados, porque aí haveria e sempre haverá a compatibilidade vibratória para que aí eles possam se desenvolver, eles possam aplicar a inteligência e a intuição dos conhecimentos que já tenham adquirido, na verdade, aqui no planeta ou em outro planeta, indo sempre nessa direção. Então, eles terão participado, orientado, ensinado, digamos, levado a sua inteligência, como desenvolveram, e a intuição dos conhecimentos que já tenham adquirido, eles levam isso ao progresso dos novos companheiros nesses novos lugares, nesses nossos planetas, digamos assim, para onde eles foram levados, orientados, porque então eles estarão em compatibilidade vibratória, sublinhamos bastante isso, com esse novo cenário, que também é de um cenário de um planeta de matéria mais densa, porque aí haverá a compatibilidade dessa vibração dos chamados anjos caídos, dos espíritos rebeldes à lei de Deus, e então eles vão ajudar os novos companheiros nessa nova morada planetária, onde eles vão expiar as suas mazelas morais, e é através de uma série de existências, de encarnações penosas, e através também dos mecanismos do trabalho árduo. Então, as faltas passadas, então eles vão ser obrigados a compensar essas faltas passadas, e também o endurecimento em que voluntariamente se detiveram em sua trajetória. Essa é uma situação que nós todos muito bem conhecemos e temos ilustrada na obra Exilados de Capela, em que nós aprendemos que espíritos que se tornaram incompatíveis com esta morada da casa do Pai, com este planeta Capela, então eles se tornaram incompatíveis porque se rebelaram contra a lei de Deus, contra as leis de Deus, contra o próprio Deus, se revoltaram, ficaram aí, então, estacionados numa vibração que podemos dizer que foi do mal, ou que está afastada do bem,
E por isso, então, eles vieram nessa época, quando foram exilados de Capela, vieram ter aqui a Terra. Então, nessa ocasião, um planeta ainda em condição, materialmente falando, que precisava de muito trabalho. Nós estudamos isso em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3º, assinado por Santo Agostinho, em que nós vemos que há essa hierarquia dos mundos, que obedece essa hierarquia a uma espécie de hierarquia vibratória. E por isso, espíritos mais evoluídos têm condições mais sutis na sua vibração e estão em planetas também com uma realidade material mais leve, mais sutil. E, naturalmente, o contraponto é em espíritos que estão com uma vibração mais, diríamos até em linguagem muito coloquial, descuidada mesmo, espíritos mais grosseiros, involuídos, esses vão para planetas que tenham uma realidade geológica, digamos assim, ou na realidade material, que também tenham uma vibração mais pesada, nós diríamos. Portanto, isso está colocado assim, esses anjos caídos, que muitos chamam de diabos ou de Satanás. Na verdade, a palavra diabo vem do grego e a palavra Satanás vem do hebraico. Em ambas as línguas, essas palavras significam opositor, antagonista. Na verdade, esta é uma indicação de uma qualidade. Quando nessa acepção a palavra diabo ou Satanás não se refere a um ser específico, que depois aconteceu assim em algumas linhas teológicas, mas na verdade diabo e Satanás são palavras que indicam ou designam uma qualidade, ou seja, uma característica, uma condição vibratória, e não se referem essas palavras a um ser, a uma criatura que existe, que tem realidade ontológica. Já vimos que ontologia é o campo da filosofia que estuda, investiga o ser. Então, é sob essa perspectiva que nós estamos aqui também vendo como há esse processo evolutivo para as individualidades e para as coletividades. O Espiritismo trabalha sempre, como nós sabemos, na linha da ciência, tanto que há um amálgama da razão, da ciência e do afeto, do sentimento. Então, o Espiritismo fundamentalmente não é uma ciência. Kardec diz: o Espiritismo é uma ciência experimental. Portanto, é uma outra categoria, porque em essência o Espiritismo é uma filosofia. Essa filosofia é de feição espiritualista. Isso está posto lá no frontispício do livro O Livro dos Espíritos. Portanto, o Espiritismo, a rigor, é uma filosofia espiritualista de comprovação científica e consequências morais, ou seja, consequências religiosas. Este é um ponto muito importante que nós espíritas devemos ter sempre em mente quando designamos a religião que seguimos, porque a ordem é filosofia, ciência e moral, ou
as consequências morais ou religiosas. Essa é uma definição perfeita de acordo com Kardec e com o que está posto lá no frontispício do Livro dos Espíritos. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo aqui no capítulo 3º desta obra O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, em nosso próximo encontro, se Deus quiser, aqui pela Rádio Rio de Janeiro, no programa Luz na Penumbra. Que a paz de Jesus, a luz de Deus, permaneçam conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra,